Vou compartilhar minha tela, para ser bem rápido, tá? Como eu falei, é bem prático. O que eu mais percebo hoje, infelizmente, na grande maioria dos profissionais, é que quando se trata de consultoria, querem vender como se estivessem vendendo produto. Só que existe uma grande diferença. A venda de produto ela é muito fácil, ela é transacional, né? Então eu pego essa caneta aqui, eu adiciono um preço, eu descrevo ali quais são os benefícios dela, e se de repente alguém se interessar, ele, pelo preço e pelos benefícios, a pessoa vai lá e compra, né? É uma transação. Não envolve uma série de fatores que na consultoria a gente acaba tendo como critério. E um desses fatores que a gente tem como critério é a confiança, tá? É exatamente a pessoa, ela nos perceber como uma autoridade, principalmente quando o assunto é finanças. A gente tem que levar em consideração o fato de que no Brasil dinheiro é tabu. Segundo, as pessoas elas não conversam a respeito sobre isso. Terceiro, nunca foi incentivado as pessoas a utilizarem dinheiro da maneira correta. O que significa que é muito improvável que eu consiga vender como eu vendo essa caneta. Ligar para a pessoa, falar sobre o meu trabalho, os benefícios e convidar ela para uma reunião. Dentre 1.000 pessoas, você vai conseguir fazer reunião com duas. Dessas duas, a probabilidade de você converter uma acontece, mas é muito baixa. Então, nível de conversão nesse processo de venda da consultoria é muito baixo. E é onde entra exatamente alguns funis. Aqui a gente utiliza três, tá? Que eu vou explicar brevemente sobre os três funis. O primeiro funil é o funil FAAN, que nada mais é do que família, amigos, amigos de amigos e networking. Aqui, basicamente, a gente foca em construir de 0 a 10 clientes. Por quê? Eu sempre vou acreditar que é muito mais fácil a gente converter pessoas conhecidas do que pessoas desconhecidas, por mais que falem o contrário. Porque eu penso baseado nessa ideia. Simplesmente porque é muito mais fácil eu conversar de maneira transparente, pedir feedback para as pessoas que eu conheço do que pessoas que eu não conheço. Às vezes eu converso com alguém ali que eu não conheço, entendo o momento de vida dela, entendo os problemas, falo sobre as soluções, apresento uma proposta, às vezes a pessoa não está no momento financeiro para comprar, e obviamente, pelo fato dela não ser próxima, ela acaba não trazendo feedback, que é muito importante para a gente. Então, o Funil Fan é muito bom para a gente construir carteira. Isso aqui está mais relacionado a público quente. É o que a gente chama de leads quentes. Leads quentes são aquelas pessoas que estão próximas, que conhecem a gente, que sabem o que a gente faz, o que a gente resolve. E já lidou de alguma forma conosco. Leads mornos são pessoas que estão um pouco mais distantes. E lead frio é aquele que não conhece a gente, ou que conhece brevemente, não sabe profundamente o que a gente faz. Possivelmente a Laísa seja um lead morno, que ela brevemente sabe o que eu faço, mas ela não se aprofundou ainda a respeito do que de fato eu gero de resultado, o que eu entrego, os benefícios, etc. Já o Pedro não. O Pedro é um cara que já é um lead quente porque sabe exatamente o que eu faço. Então, sempre vai ser muito mais fácil converter pessoas que são mais próximas. Dito isso, entra o funil WDC, que ele vai completamente em linha com o que a gente acredita a respeito de geração de valor. O que é a geração de valor? É eu entregar algo para receber depois. Antes não, a gente tinha muito aquela cultura de primeiro você me paga, depois eu te entrego. Hoje em dia é completamente o oposto. As pessoas primeiro, elas precisam consumir algo para depois elas se sentirem abertas a comprar algo, a aprofundar. E quando se trata de consultoria, a gente tem que lembrar que esse algo é a confiança. Mas confiança em relação ao quê? Confiança em relação à resolução de problemas. No final do dia, a gente tem que entender um negócio. O nosso trabalho não é sobre investimentos, sobre produto. É sobre tirar o nosso cliente do ponto A e levar o nosso cliente para o ponto B. Consultoria é isso. E como é que a gente leva o cliente do ponto A para o ponto B? Através das nossas metodologias. Então, a minha metodologia serve para um público específico. E esse público, e aí começa a entrar o que é introdutório. Esse público, ele está no momento específico, ele tem dores específicas, consequentemente, eles precisam de soluções específicas. O que é que eu estou falando a respeito disso? Porque isso aqui nada mais é do que pauta para funil WDC. O que é o funil WDC? Workshop, diagnóstico, consultoria. É basicamente isso aqui, ó. Eu convido pessoas para o meu workshop, dessas pessoas, elas participam, eu jogo elas para uma reunião de diagnóstico, dessas pessoas que participam da reunião de diagnóstico, eu qualifico e convido elas para a consultoria. Por que é que ela funciona muito mais?
Porque no workshop, a gente tem que levar em consideração que toda estrutura de entrega, independente do que seja, pelo menos eu sigo isso, eu sempre começo por um porquê. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Falei que o funil WDC, ele é efetivo porque, né, a gente tem que começar sempre por um porquê. Por que é que eu estou trazendo esse tema? Porque ele é fundamental na conversão da venda de consultoria. Então, se eu começo pelo porquê, algo causa aquilo, que é onde eu trago a causa. Então, eu tenho um porquê, eu começo falando sobre o que causa aquele problema. E hoje, o que mais origina o problema de funil no mercado financeiro, principalmente na venda de consultoria financeira, é o fato da gente ter sido condicionado pelo mercado tradicional. O que é esse mercado tradicional? São as corretoras, são os bancos, são as assessorias, são as consultorias tradicionais que vendem produtos. Se elas vendem produtos, elas são vendedoras. Se elas são vendedoras, elas têm que vender o tempo todo. Diferentemente da nossa principal função. Nossa principal função não é vender. A venda na consultoria é uma consequência. A nossa principal função é exatamente levar o cliente do ponto A para o ponto B. É completamente distinto desse modelo tradicional. É por isso que eu bato muito no modelo tradicional. Eu passei por várias instituições, estão muito tempo de mercado, e o que eu mais fui incentivado foi isso. Liga para o máximo de pessoas que você conseguir, oferece isso aqui e vende. Só que não faz sentido. Obviamente, se eu quero um negócio transacional, parece fazer. Só que o nosso trabalho, ele não é transacional, ele é completamente relacional. Precisa de tempo, é relação. E a única forma que a gente tem de se relacionar é entendendo exatamente isso aqui, ó. Eu não ajudo todo mundo. Pedro, com certeza, não consegue ajudar todo mundo, assim como a Laísa também não. Então, se a gente não ajuda todo mundo, significa que a gente tem um público. E esse público, ele precisa de um porquê e, obviamente, existe uma causa que basicamente é a origem dos problemas. E é exatamente aqui onde surge o tema do workshop, tá? O tema do workshop, ele tem que ser completamente pautado no momento de vida do seu cliente. Eu vou citar um exemplo de um profissional que entrou recentemente no nosso programa, que é o Rafael. Ele estava completamente desajustado à estrutura. Por quê? O momento é isso aqui, ó. Qualquer pessoa que utilize dinheiro, que esteja no sistema capitalista, todo mundo vive no sistema capitalista, passa por essa jornada. Então, a gente passa por vários tipos de jornada: desorganização, organização, planejamento, acumulação e usufruto. Se a gente pudesse colocar isso aqui em um gráfico, seria basicamente isso aqui, ó. Isso aqui é o eixo do dinheiro, ou seja, quanto mais alto, mais patrimônio acumulado a pessoa tem, e aqui é o eixo do tempo. Só que todos nós, por estarmos no modelo capitalista, a gente passa pelo momento de acumulação e a gente passa pelo momento de usufruto. Só que todos nós estamos em momentos diferentes. Pode ser que o Pedro esteja no momento de acumulação ou usufruto, assim como eu posso estar no momento de acumulação ou planejamento, organização, usufruto, e a Laísa da mesma forma, ou qualquer outra pessoa possa estar no momento de desorganização, que é a grande maioria da população, né? A gente tem praticamente 77% da população aqui, ó. Só que qual é o grande problema? O mercado financeiro, ele só foca aqui, ó. Então aqui está 0,2% da população. Aqui tem 77%. Aqui, na fase de planejamento e acumulação, a gente tem ali aproximadamente 14%. Tá? E aqui tem o restante. Então, assim, existe uma demanda significativa para vários tipos de serviço que não necessariamente seja investimento e que a gente pode oferecer. Só que o tema aqui é, se as pessoas estão desorganizadas e elas passam pelo momento de organização, planejamento e acumulação do usufruto, significa que hoje o brasileiro começa aqui, ó, no negativo, para acumular patrimônio, para poder, em algum momento, acumular aquele patrimônio necessário para a pessoa ou perpetuar esse patrimônio para as próximas gerações, ou para ela consumir até o final da vida. Isso aí depende ao critério do cliente. Só que eu estou falando sobre isso? Se você identifica que o momento do teu cliente está em um desses, a pauta do teu workshop tem que estar completamente direcionada. O que é que o Rafael fazia? Ele falava para pessoas que estavam aqui, ele trazia o workshop sobre investimento, só que ele ajudava pessoas desorganizadas. E aí, foi uma provocação que eu fiz. Cara, vamos lá. Você acha que hoje o teu prospect, ele precisa de investimento? Não. Ele precisa entender o que causa a desordem na vida dele. Se você traz luz para essa desordem, o que seria trazer luz? Traz consciência. Se a pessoa ela não sabe por que ela tem aquele problema, a partir do momento que eu trago uma luz para aquilo, ela já fica consciente do problema. Que é exatamente essa a função do workshop. A função do workshop é trazer luz ao problema, consciência do problema.
Como é que eu faço isso? Falando sobre a causa e a consequência desse problema, dessa questão. Vou trazer um exemplo. Da última vez que a gente trouxe um workshop, foi para um público que estava exatamente aqui, ó, planejamento. Eram médicos recém-formados, eram pessoas que não tinham patrimônio acumulado, elas precisavam de planejamento. E aí eu poderia falar sobre investimento? Sim. Seria o principal assunto? Não. Por quê? Porque elas estavam na fase de planejamento. Então, trouxe exatamente, digamos que, lacunas e problemas que fazia com que elas se desorganizassem, não conseguissem poupar ou planejar as finanças dela. E aí eu trouxe exatamente sobre o histórico do Brasil. A gente nunca foi incentivado a, por exemplo, poupar dinheiro. A gente sempre foi incentivado a ter uma visão consumista. Então a gente dificilmente tem aquela, digamos que, inteligência de receber o dinheiro, tirar o quanto a gente deve para poupar e destinar para os nossos objetivos, para depois a gente definir o nosso padrão de vida. E aí eu trouxe um contexto histórico. A gente passou por hiperinflação, né? A hiperinflação fez com que as pessoas se acostumassem a adquirir coisas para proteger da inflação, como, por exemplo, o que mais protegia a população da hiperinflação era imóvel e automóvel. Será se isso não respinga até hoje, né, no fato da gente sempre querer ter automóvel e imóvel? Às vezes sim. Então, foi moldado um padrão de consumo que fizesse com que as pessoas não tivessem capacidade de planejamento, porque elas sempre estavam ali em busca de consumo, além de uma série de outros fatores. Então, eu trouxe o porquê, eu trouxe a origem do problema da falta de planejamento, e em seguida eu trago exatamente a solução. Então, eu sempre falo aqui sobre porquê, causa, que é a origem, depois eu venho para falar sobre o problema, então eu elenco sempre ali os 3 principais problemas, eu bato nesses problemas, eu levanto o nível de consciência do meu público em relação ao problema, que é exatamente isso aqui que eu fiz. Cara, o funil de vendas igual produto faz com que a gente perca tempo, a gente gasta muita energia, a gente sai ligando para todo mundo, a gente prejudica aquilo que a gente tem de mais importante, que é a nossa imagem. Afinal de contas, se eu ligo para alguém que não me conhece e eu digo que eu vou fazer uma gestão do dinheiro dela, ela vai dizer, pô, primeiramente, onde foi que você encontrou meu contato? Segundo, quem é você, né? Terceiro, não faz o mínimo sentido porque as pessoas não abrem sobre finanças. Então, a tendência é que a gente vá utilizando dessa ferramenta de maneira ineficiente. Consequentemente, a gente não tem resultado e acha que o problema somos nós. Só que não, é o formato. Então, é necessário que a gente tenha elevação de nível de consciência do problema, porque pontuei sobre os problemas, eu vou trazer exatamente quais são as soluções. Falei o porquê, eu falei a causa, a origem, eu trouxe os problemas, eu falo sobre a intensidade desses problemas, se de repente as pessoas não se planejam, por exemplo, elas não se organizam, o que é que acontece? O médico, principalmente, ele vai consumindo, ele tem uma renda alta, e aí ele entra na residência, ele tem uma redução significativa da receita dele, e ele tem que reduzir padrão. Só que aí quando ele volta, sai da residência, ele tem um aumento de receita. Só que o fato dele estar inconsciente faz com que ele gaste mais dinheiro. Aquela coisa, quem está inconsciente não tem problema de receita, tem problema de despesa. Então, se a pessoa ela ganha 10, 20 ou 100 mil, ela vai continuar tendo problemas. Então, a partir do momento em que a gente fala sobre o problema e a gente fica falando sobre a consequência desse problema, a pessoa ela começa a entender que é urgente a resolução desse problema. E aí é onde entra exatamente o quê? A gente trazer as nossas soluções. Essas soluções não é que a gente vai falar o como detalhadamente. A gente vai explicar como resolver através das nossas metodologias. E aí, nesse workshop, né, que eu comentei, eu falei sobre a metodologia 4D, eu falei sobre a metodologia 3Ps, que basicamente eu divido o planejamento em 3 pilares. Eu começo pela segurança, objetivos, independência financeira. Por quê? Começo a falar sobre as metodologias. Aprofundando nas metodologias, o que é que acontece? Eu elevo o nível de consciência do público em relação à solução. E é exatamente isso o foco. A pessoa ela já compreendeu que ela tinha um problema, que ela olhou e ela falou, caramba, isso aqui faz sentido, porque eu também tenho esse problema. As pessoas concordam. Se elas entendem que ela tem um problema e que caso elas não resolvam, vai intensificar aquele problema, e ela logo em seguida tem acesso a como evitar aquele problema através das metodologias, ela começa a compreender que você é a autoridade, você tem a solução para os problemas dela. E essa é exatamente a nossa principal função no workshop. O workshop, estruturalmente falando, ele tem que durar ali entre 1h30 a no máximo 2 horas.
no máximo 2 horas, tá? Por quê? A partir de 2 horas, as pessoas já não estão mais nem entendendo o que é que a gente está falando. Tem um estudo que fala que, na média, as pessoas se mantêm, digamos que presente ali, com atenção até 2 horas. E essa quantidade de tempo está reduzindo. Tem um dado bem importante e curioso, que é a nossa atenção hoje está pior do que a de um peixe. Um peixe, ele tem uma atenção de 8 segundos. Provavelmente, algum de vocês aqui já pegou o celular, já mexeu, já fez alguma coisa. Por quê? A atenção, ela foi diluída por conta de rede social, por conta de informação, por conta de uma série de coisas. Então, não faz sentido um workshop longo. O workshop, ele tem que ter 1h30 a 2 horas. Durante essa apresentação, você tem que começar falando sobre o problema, depois falar sobre as soluções, que é basicamente as suas metodologias. E as suas metodologias, elas são exatamente isso aqui, ó. As soluções para a resolução das dores que você identificou dos teus clientes ou prospects e do momento dele. Precisa necessariamente falar sobre isso. Se, de repente, você não falar sobre, a tendência é que a pessoa ela não consiga enxergar a solução sendo implementada, a solução sendo efetiva. E é exatamente esse o principal objetivo. A partir do momento em que eu trago problema, em que eu falo, elenco todos esses problemas, eu sempre divido em 3, tá? 3 problemas no máximo, 3 metodologias, sempre 3, porque mais que isso acaba sendo um excesso de informação, tá? Depois feito a entrega, né, do conteúdo em relação às soluções, aí você vem para aumentar a elevação de nível de consciência sobre produto. O que seria esse produto? É você comentar cases. Você fala sobre e você mostra sobre como você resolveu esses problemas na prática. Eu sempre abro pelo menos 25 minutos, um pouco antes do final, para alguém fazer ali, na prática, o planejamento introdutório, baseado no quê? Nas metodologias. Que é para a pessoa entender como funciona a metodologia na prática e ela perceber que é simples a resolução, para que ela tenha cada vez mais interesse de implementar aquela metodologia. E o objetivo, obviamente, do workshop é fazer com que a pessoa ela tenha consciência e ela possa implementar sozinha. Só que o fato é, ela vai implementar 30%, 40%, e ela vai precisar do restante dos outros 60%. E é o que é que acontece com esse restante. Essa pessoa ela vai precisar de alguém para poder implementar o restante. E esse alguém, certamente, é você. Porque não faz sentido ela buscar em outro lugar a complementação dessa metodologia se é só você que tem essa metodologia. Ninguém mais tem essa metodologia. Então ela fica com aquela percepção de que eu preciso dessa metodologia. Então sempre abro 25 minutos antes da finalização ali para implementar a metodologia na prática com 1 ou 2 pessoas. No workshop que a gente apresentou, eu fiz com 2 pessoas. Eram 2 médicos que tinham perfis diferentes. Um tinha 30 mil acumulado e tinha a pretensão de, em até 1 ano, fazer a residência. Um outro já tinha quase entrado, já estava próximo a entrar na residência, já tinha um pouco mais de reserva, e o objetivo dele era exatamente manter essa reserva. E aí foi onde a gente fez o quê? Uma priorização, uma metodologia mais focada em 4D, e metodologia 3Ps também. Quem está nos programas sabe do que eu estou falando. No final do workshop, é necessário ter pitch. O que seria esse pitch? É um convite. Esse convite tem que ser para diagnóstico. O que é que você vai fazer? Vou colocar aqui. Imagina que 10 pessoas participaram, 10 participantes. Você fez a entrega em 1h30. Nos últimos 10 minutos, você precisa fazer um convite. Esse convite é para que esses 10 participantes participem de uma reunião de diagnóstico gratuito. Nessa reunião de diagnóstico gratuito, você vai fazer uma qualificação. O que seria essa qualificação? É exatamente uma análise. Dessas 10 pessoas, quem é que tem perfil hoje para ser meu cliente? E aí, a partir do momento que você identifica quem são as pessoas que têm perfil para ser cliente baseado no momento e nas dores, ou seja, quem são as pessoas, dentre essas 10, que mais se beneficiam da sua solução. Você faz uma lista, elenca o porquê, e aí, novamente, uma venda, ela precisa ser pautada nessa mesma metodologia aqui, ó, PSP, PSP. Você vem, elenca os problemas que a pessoa tem, você fala sobre as soluções, essas soluções, elas têm que ter prazo. É o prazo, ferramentas entregáveis. Ou seja, cliente, o problema hoje é desorganização financeira por conta desse motivo aqui. A gente consegue implementar essa solução em X tempo, fazendo determinada coisa para que a gente tenha esse resultado utilizando essas ferramentas. Ao longo desse período, eu vou te entregar isso, 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 isso.
Então, eu estou falando sobre o problema, ela já tem consciência desse problema, eu trouxe as soluções em prazo, as ferramentas que a gente vai utilizar e o que ela vai receber, e no final eu trago o produto, que é basicamente o serviço. Só que é aqui onde a maioria erra, tá? A gente precisa trazer 3 planos. Um plano mais barato, um plano intermediário, um plano mais caro. Esse plano mais barato são com, por exemplo, dois encontros. O plano intermediário, exemplo, 4 encontros. O plano mais caro, 12 encontros. E aí muda exatamente a questão de contato com o profissional, que é o que, na minha opinião, é mais importante. Feito isso, você dá 2 opções para a pessoa escolher uma. Ou ela segue sozinha, e ela implementa sozinha, ou ela segue junto com você na consultoria, tendo seu suporte em um desses 3 planos. E aí a gente consegue efetivar essa venda. Só que tem um outro ponto. Se você faz o pitch, que é a CTA, para reunião diagnóstica, e você não pede indicação, você acaba perdendo uma grande oportunidade. O que eu faço? Eu sempre passo ou um QR Code ou uma lista, papel, com o nome da pessoa. Eu tenho espaço aqui para vários nomes, que são indicações. Eu peço uma nota em relação à entrega e eu peço também o contato daquela pessoa. É como se fosse um papel que a pessoa vai colocar o nome dela, o quanto ela classifica a minha entrega, o contato, o número dela e pelo menos 5 nomes que ela indica de pessoas que tenham problemas parecidos e que podem se beneficiar da minha entrega. Então, além de eu transferir alguém para me comprar na consultoria, eu tenho mais 5 nomes a cada um participante. Então, se de repente eu coloco 10 pessoas, eu consigo gerar mais 50 novos nomes. E assim eu vou fazendo. Desses 59 nomes, o que é que eu geralmente faço? Eu sempre peço para essas 10 pessoas contatar antes e informar quem sou eu, o que eu faço, o que eu entreguei no workshop e o porquê foi bom e indico ela. A partir do momento que essa pessoa ela fala sobre mim, quem sou eu, o que eu faço, o porquê ela indicou e o quão bom foi, a pessoa que eu recebi indicação e no momento que eu entrar em contato, ela já sabe exatamente quem eu sou e o porquê do contato. E a possibilidade dela aceitar o convite é muito maior. E aí, desses 50 novos nomes, a gente convida mais os 50 e coloca 20, exemplo. Desses 20, a gente faz a mesma entrega, mesma reunião de diagnóstico, levanta novos 100 nomes. E assim a gente vai fazendo. É uma forma de, primeiro, aumentar a percepção de valor, é completamente diferente de eu ligar para alguém e oferecer o meu serviço. Sendo que eu poderia facilmente mandar mensagem e convidar para uma entrega gratuita, onde eu vou gerar valor, vou falar sobre os problemas que aquela pessoa possui, eu vou entregar uma solução, eu vou entregar uma experiência, e aquela pessoa ela vai me ver como, de fato, alguém que tem autoridade e consegue resolver o problema. Então, é um funil que, na minha opinião, é o mais efetivo, porque eu qualifico pessoas, eu tenho escala, porque eu posso colocar a quantidade de pessoas que eu quiser, e além disso, pode ser uma nova receita, uma fonte de receita. Porque eu posso facilmente cobrar um valor muito simbólico por pessoa, R$ 50. Se eu coloco 10 pessoas, R$ 500, que eu posso converter em entregas, em benefício. Exemplo, caderno, uma caneta, um planner para as pessoas, com sua logomarca, alguma coisa nesse sentido. Se você coloca R$ 100, você coloca 10 pessoas, já é R$ 1.000. E assim você vai fazendo. Então, é uma maneira muito efetiva da gente levantar novos nomes, para a gente qualificar novas pessoas, e não só isso. Eu utilizo muito para alguns pontos, como, por exemplo, reativar lead. Um exemplo. Você fez reunião com alguém há 2 meses atrás. Você percebeu que aquela pessoa tinha problema de organização. O teu workshop é sobre organização, reativa esse lead, convidando ele para participar do workshop. Então, se de repente ele aceitar e ele participar, com certeza ele vai te cobrar. Se ele tinha alguma dúvida da compra, por algum motivo, a tendência é que aquelas objeções no workshop sejam quebradas, porque ele vai te ver como autoridade. Segundo ponto, isso aqui é muito bom para gerar valor para clientes. E, além disso, servir como um canal de aquisição novo. Porque, por exemplo, eu tenho lá, o Pedro tem, exemplo, 8 clientes. Eu facilmente faria um workshop com os meus 8 clientes, com uma pauta ali em que beneficia todos eles, baseado nessa estrutura, e eu abriria 2 vagas para convidados desses clientes.
Então, de 8 pessoas, vezes 3, vai dar 24. Então, já tem 24 novos leads que vão participar, que são mornos e que possivelmente podem se tornar em clientes. Terceiro ponto, posicionamento. É o funil que mais posiciona a gente. Por quê? Se vocês quiserem olhar, tá lá no meu perfil, tem um destaque exatamente falando sobre isso, funil WDC. Se eu gravo toda a minha entrega, e eu recomendo demais vocês fazerem isso presencial, pelo menos no início, para que vocês consigam capturar toda a entrega. Daquela entrega, vocês transformam em Reels, em postagem, etc. Isso, naturalmente, posiciona vocês como autoridade, porque vocês estão ensinando. Ensinar, naturalmente, gera autoridade. Então, vocês vão posicionar. As pessoas que chegarem no perfil de vocês já vão entender o que vocês fazem, por conta que vocês estão falando sobre o momento do cliente. Elas vão se identificar com as dores, afinal de contas, vocês estão falando sobre as dores. E, além disso, elas vão ter mais facilidade em comprar, porque vocês também estarão falando sobre soluções. Então, o posicionamento ele tem que ser pautado exatamente nisso. Ó, momento, dores, soluções. O que é que a gente mais vê hoje nas redes sociais de profissionais financeiros? São eles falando sobre produto. O que é um CDB, o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável. Cara, isso não é solução. Investimento não é solução. O nosso cliente não precisa de investimento. A pessoa fala, não, mas, pô, investimento otimiza muito. Sim, mas não é a solução. Por quê? Se de repente você recomenda investimento sem um planejamento, isso acaba não sendo a solução. Pelo contrário, é um grande problema. Em algum momento, aquela, entre aspas, solução será um grande problema, assim como eu já vi. Às vezes o cara monta uma carteira genérica para o cliente, e em um dado momento, assim como a gente está passando agora, que na minha opinião o mercado ele tende a reagir negativamente no mundo todo, e aí o cliente, por não ter um planejamento, não ter uma gestão de recursos, o mercado cai e puxa muito, às vezes o cara perde o cliente, por quê? Porque não tinha a solução, que é o planejamento. Então, a solução está sempre direcionada para a vida do cliente, não o produto. O produto, ele é um veículo, simplesmente. Então, é muito efetivo o funil WDC exatamente por conta disso. Lembrando, o workshop, dedica esse pessoal para o diagnóstico, do diagnóstico, identifica quem tem perfil para consultoria e faz o convite para que a pessoa ela seja acompanhada e que possa ter aquela dor sendo resolvida junto com você, que consegue acelerar o processo dela. E aí, obviamente, essa pessoa entrando é dinheiro no seu caixa e mais cliente. E aí é onde começa a surgir o quê? Mais um canal de aquisição através de indicação. É mais um outro funil que a gente utiliza através de pontos de contatos. Outro ponto, tá, que eu acho fundamental, porque acaba sendo extremamente complementar ao que eu estou falando aqui. Reunião de diagnóstico. Marcou reunião de diagnóstico com a pessoa em até 7 dias. Outra coisa, não deixe para marcar essa reunião de diagnóstico aqui, ó, depois. Eu vejo muita gente com medo de fazer pitch. Cara, não tenha medo não, a pessoa precisa de você. Então, no mesmo dia, precisa ser feito a marcação de reunião, não deixe para depois. Por quê? As pessoas elas estão muito mais abertas naquele momento, porque elas estão muito mais quentes. A relação está muito mais próxima, ela está próxima de você. Então, a partir do momento que você agenda, e outra, o agendamento precisa ser para até 7 dias, nada mais que isso. Até. A partir do momento que passa de 7 dias, esfria, e novamente, a gente estava vivendo uma era de muita aceleração. As pessoas vão colocando um monte de coisa como prioridade na frente, e aí elas sabem que tem esse problema, que isso é prioridade, mas aí ela começa a mexer nisso aqui, ó, e esquece da vida. E aí acaba achando que isso não é prioridade mais. Então, marcar até 7 dias para que seja realmente tem uma taxa de comparecimento muito alta. Feito isso, você vai para a reunião de diagnóstico. A reunião de diagnóstico ela é basicamente estruturada em 3 blocos. Conexão, eu basicamente faço uma análise prévia. Quem é a pessoa? Onde é que ela trabalha? Quem são as amizades dela? Em que momento ela se encontra? Onde é que ela mora? O que é que ela gosta? Porque eu dedico ali 5 minutos para me conectar com a pessoa. Novamente, a gente compra das pessoas que a gente confia. Por mais bizarro que pareça, até hoje, minha mãe ela não é médica, mas até hoje, quando eu sinto alguma coisa, eu ligo para ela. Parece bizarro. Por quê? Porque eu confio, uma pessoa que eu confio. Então eu ligo para ela, pô, eu tô precisando de tal coisa, eu tô com tal problema. Ela fala, toma esse remédio aqui. E aí o cara vai lá e toma. Por quê? Ela tem capacidade técnica, ela conhece, mas ela não é médica. Mas o cara vai lá e toma, porque confiança. Então a conexão, ela precisa ser feita nos primeiros 5 minutos. Sempre conectar ali. Segundo passo é o desenvolvimento. No desenvolvimento, você precisa levantar 3 grandes necessidades. Necessidade preexistente,
colocar como pré, mas é pré-existente, que é a dor que a pessoa está sentindo ali. Às vezes a pessoa ela tá desorganizada, e aí eu chego e falo, tá, mas o que foi que te motivou a estar aqui comigo hoje? Ela, não, Duarte, é porque é o seguinte, eu tô me sentindo bem desorganizado, e aquilo que você falou no workshop faz muito sentido, anotei, desorganização. É exatamente a dor latente daquela pessoa. E aí a minha reunião, ela vai ser completamente em cima da dor latente dela. Só que depois, eu preciso analisar algumas outras necessidades, como, por exemplo, a necessidade criada, colocar assim, criada, que é aquilo que ela acha que precisa. Então, geralmente, como é que eu identifico isso? Tá, mas você já tentou solucionar esse problema? Como foi que você tentou solucionar? Eu fiz tal coisa, porque eu acho que é isso que eu preciso. Como, por exemplo, tem muito cliente que chega para mim e fala, não, eu quero uma carteira de investimento que me entregue 1% ao mês. Ele acha que precisa, mas ele não precisa. É a necessidade criada. Da mesma forma, a gente precisa explorar isso. Feito isso, a gente precisa quebrar essa visão daquela pessoa, mudando o paradigma. Vou trazer esse mesmo exemplo. A gente chega para mim e fala que precisa de 1%. Eu falo, tá, mas por que você precisa de 1%? Me explica aí. Quantifica, qualifica isso. Ele não vai saber explicar. E eu começo a fazer cálculo. Ó, vamos fazer o seguinte: você sabe quanto é que você precisa para se aposentar? Não. Primeiro ponto. Quanto tempo você acha que deseja se aposentar? Aí eu defino. Começa a fazer conta, a gente chega exatamente no número de quanto ele precisa de fato ter de rendimento. E na grande maioria das vezes a pessoa não precisa de 1%. E aí é onde eu quebro o paradigma. E por que é importante a gente quebrar paradigma? Para que a pessoa, ela olhe e ela fala, faz sentido. Como, por exemplo, eu não preciso bater o CDI, preciso bater a inflação. Então, por que eu preciso bater CDI? Não sei. Por que eu preciso bater a inflação? Porque eu preciso fazer manutenção de riqueza. A única forma de eu me manter rico é eu tendo ganhos reais acima da inflação. Mudei paradigma, e a pessoa ela tende a confiar mais. E é o que, obviamente, faz sentido. E depois eu venho para necessidade antecipada. Que é isso? É eu antecipar a necessidade da pessoa. Exemplo, o médico desorganizado que vai passar pela residência. Ele financiou um carro, ele financiou um apartamento. Ele está ali com uma despesa de quase 20 mil e ele tem uma renda de 25 mil. Significa isso, que ele está incapaz de fazer residência naquele momento. Porque se de repente ele fizer residência, ele vai ter a receita dele indo para uma média de 4 mil. Ele paga as contas? Não. Eu preciso trazer, antecipar esse problema que ele pode ter no futuro. Para que ele olhe e ele fale, caramba, realmente, eu preciso mudar a rota. Obviamente, durante o desenvolvimento, a gente precisa coletar dados, finanças pessoais, objetivos de curto, médio, longo prazo, contabilidade, imposto de renda, patrimônio imobilizado, imóvel, carro, patrimônio financeiro, reserva de emergência, estrutura familiar, enfim, basicamente tudo isso. E no final, nesse caso, especificamente, a gente faz a oferta. E aí a oferta é basicamente seguindo isso aqui, ó. Dado o fato de você entender que aquela pessoa já está naquele momento, é fundamental que no final você já tenha ali uma oferta para aquela pessoa, uma venda específica, tá? E aí onde entra mais uma estratégia. Caso essa pessoa ela não tenha capacidade financeira de comprar a sua consultoria, que deve ser mais cara, você tem que ter um downsell. O que é um downsell? É a mesma entrega mais barato. Exemplo, tua consultoria financeira custa 7 mil. Teu downsell tem que custar pelo menos metade, 3.500. Ah, Duarte, mas o que seria esse downsell? Não sei o que seria esse downsell. Como é que eu posso resolver o mesmo problema com um custo mais barato? Mentoria. Qual a diferença de mentoria para consultoria? Na consultoria eu faço junto ao cliente, na mentoria eu conduzo o cliente. Por isso que é mais barato. Sendo que no final eu vou resolver exatamente o mesmo problema. E aí, se eu tenho essa estrutura, a minha conversão ela aumenta de maneira muito significativa. Beleza? Pessoal, eu gostaria de abrir para perguntas e tirar dúvidas aqui antes da gente finalizar. Gostaria de saber se fez sentido, se não fez, o porquê não fez, né? Se o que eu expliquei aqui encaixa com o momento de vocês. Gostaria de uma opinião aí de vocês, tá? Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Eu entrei bem no meio da call, porém eu consegui entender um pouco do fundamento e eu já consigo tirar muita coisa para o meu serviço mesmo. Então acredito que para mim fez muito sentido. Qualquer venda de serviço funciona, tá? Por exemplo, eu falo sobre finanças aqui, só que qualquer serviço funciona. Independente. O que vai mudar é basicamente o quê? O tema. Só que segue exatamente a mesma coisa. Por exemplo, o Zé
ele trabalha com criação de marca e branding. Só que o que vai mudar é a jornada do cliente dele. Então, qual é a jornada do cliente? Identificar do momento do cliente, às vezes o cliente dele não tem, por exemplo, ele trabalha com branding e marca. O cara não tem nenhuma logomarca que conecta com o público. Ou o cara já tem uma logomarca, mas ele não tem a comunicação adequada. Ou ele já tem logomarca e comunicação, mas ele não tem um esteira de produto que atenda esse público. Sei lá, tô aqui chutando. E aí, a pauta do workshop tem que ser exatamente baseado no momento. Porque, até para explicar um pouco, tá, Zé? Você precisa ter como pauta exatamente o momento do teu cliente, porque o momento do teu cliente traz para a gente quais são os problemas. Os problemas falam exatamente sobre as dores. E se a pessoa tem dores barra problemas, ela precisa de soluções. Então você traz um tema focado no momento, fala inicialmente sobre o porquê daquele problema, o que originou, qual é a maior origem do problema que você resolve hoje. Comentado isso, você fala sobre a consequência desse problema caso não seja solucionado. E aí, se de repente você fala sobre os problemas e a intensidade do problema, você traz as soluções, que basicamente é a tua metodologia. Tu não vai explicar profundamente, no extremo detalhe, como é que você resolve. Você vai explicar como a metodologia é efetiva naquela situação. E o resultado que pode ser gerado. A partir do momento em que você fala sobre isso, no final você precisa, digamos que, abordar cases, mostrar na prática como é aplicado essa metodologia. E aí, no final, você abre reunião de diagnóstico com todos os participantes. É como um bônus, né, pessoal? Gostaria de agradecer a participação de vocês, como uma bonificação também pela participação. Vou abrir aqui a minha agenda para todos vocês, somente na semana que vem. Exemplo. E aí você agenda naquele momento, não pode ser depois. Agendou, no final, você vai passar uma listinha. Essa listinha precisa ter o nome da pessoa, do participante, uma nota, então ela vai colocar lá, Duarte, te dei uma nota 10, eu coloquei aqui meu contato, e aqui são espaços para indicação. Ela vai colocar o nome das pessoas com o contato das pessoas. A partir do momento que ela passa essa listinha, o que é que significa? Cada uma pessoa que participa, você tem 5 novas indicações. E essas indicações servem para quê? Para os próximos workshops. Beleza? A Laísa perguntou criar vários braços na mesma estrutura de negócio. Exatamente. Você consegue criar vários braços. Só que assim, o teu workshop, ele tem que comunicar com a tua entrega na consultoria ou na mentoria. Porque se de repente você fala sobre uma coisa no workshop e na consultoria você faz outra, não tem fit. E aí a pessoa ela acaba não comprando. Porque no final do dia, o foco do workshop é vender. Né? Não é um trabalho gratuito, a gente tem que vender. Então dá sim para ser feito isso. Você consegue criar vários braços com entregas pontuais e diferentes. E é onde entra a estrutura de ecossistema. Você precisa ter receita ativa, que é o quê? O que é receita ativa? É o que a gente está fazendo, é a venda. Você está entregando, dedicando tempo, energia e fazendo pitch. Receita passiva, que é aquela receita que você não necessariamente precisa estar ali vendendo para ela ocorrer. Receita pontual. Isso aqui pode ser, por exemplo, um diagnóstico. Eu cobro pelo diagnóstico, tá? Um médico, ele cobra uma consulta. Por que eu não posso cobrar um diagnóstico? Então, eu tenho como receita pontual o diagnóstico e vários outros serviços. E eu tenho que ter receita recorrente. E aí eu não tenho necessidade de atender 100, 150, 200 clientes para fazer uma receita razoável. Mercado financeiro tradicional hoje, para você fazer uma receita de 10 mil, você precisa de 100 milhões de base. Custódia. Uma pessoa comum, que não tem um bom networking, para ela construir 100 milhões, na média, leva aí uns 6 anos. Imagina você começar na carreira e em 6 anos você está fazendo 10 mil. Não faz sentido. Né? No cenário em que a gente vive hoje, de velocidade, a nossa receita tem que aumentar na mesma velocidade. E aí, somente com ecossistema, a gente consegue fazer isso. Tá? E aí, o que seria uma receita recorrente? Pode ser mentoria, pode ser a sua consultoria, pode ser uma série de outras coisas. Outra receita pontual, pode ser os seus workshops, que não cobrar por isso. Afinal de contas, a gente gera muito valor aqui. E aí, se de repente você vier a cobrar, aí muda um pouco a estrutura. Eu diria que uma entrega de 2 dias funciona muito melhor do que uma entrega de um dia só. Primeiro dia conceitual, segundo dia prática. Para que, de fato, o workshop ele tenha mais valor. Beleza? Alguém mais tem alguma pergunta? Fiquem à vontade, tá? Para perguntar, trazer o tema que vocês quiserem. E perguntar, não existe pergunta boba. Qualquer pergunta ela é extremamente valiosa.
Fez sentido, Laísa, isso que eu te falei? Eu tenho uma dúvida, talvez, não sei se você já comentou ao longo da aula e eu não vi, porém, quando é que às vezes a gente vai fugir um pouco do nosso escopo e fazer algo que a gente não deveria estar fazendo? Se não deveria estar fazendo, não é para fazer. Sabe? Não, Porque não, assim, não. A questão de oferecer o serviço, entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? oferecer o serviço no workshop, Não, por exemplo, você falou aí na questão de abrir outros braços para ah, deixar o cliente dentro do ecossistema. sim. É. E aí você precisa entender sobre ascensão de soluções. A gente não deve trabalhar com um modelo de renovação. O que é o modelo de renovação? Exemplo, serviço A. É o que hoje o mercado tradicional ele faz. O que é que ele faz? Ele entrega ali um serviço de acompanhamento de carteira ad eterno. Então, a cada ano que passa, o cliente ele está só renovando contigo. O que a gente precisa fazer é ascensão de solução, ascensão de serviço, que é, meu cliente ele está no ponto A, ele quer ir para o ponto B. Só que do ponto B, ele tem que ascender para o ponto C. Do ponto C, ele tem que ascender para o ponto D. E é onde entra exatamente essa ideia que você trouxe. Quando oferecer algo novo, quando ele chegar no outro ponto, ele está no ponto A, que é o problema que ele tem hoje. O ponto B é o cenário que ele deseja estar por te contratar. Chegou nesse ponto, uma nova oferta para chegar no outro ponto. Chegou no outro ponto, uma nova oferta para chegar no outro. Então, esse cliente ele está sempre seguindo uma jornada de ascensão dentro do ecossistema. Por isso que o ticket médio de quem tem ecossistema é muito maior do que de quem vende serviço isoladamente, quem tem monosserviço. Respondido, Zé? Entendi. Maravilha. Então é isso, tá? O que eu aconselho fazer é basicamente definir um tema. Existe um número limite de clientes que recomendam no início da consultoria. Então, Laísa, não, tá? Eu acho que um limite saudável para qualquer profissional atender é até 50 pessoas, tá? Mas assim, se tá no início, pô, não tem limite. Eu acho que quanto mais cliente você atender, melhor, porque melhora muito o teu repertório, né? Aumenta muito o repertório, afinal de contas você está lidando com pessoas distintas, e aí você vai aumentando o repertório de solução. Uma pessoa A tem o mesmo problema, mas o contexto dela é diferente da pessoa B. E aí o fato de ter contextos diferentes te gera insights diferentes. Exemplo, cliente que está desorganizado, um médico. Só que aí do outro lado tem um outro cliente meu que é servidor público federal que também está desorganizado. Então, isso me dá insights distintos que complementam muito minha entrega. Então, eu diria que não. Mas o que eu te recomendo fazer tem um nicho, tá? O que eu mais percebo é que tem muitos gurus, que é outro ponto fundamental a gente ter essa consciência, tá? Tem muita gente falando muita groselha hoje nas redes sociais, ensinando um monte de gente a fazer besteira. E eu já vi pessoas com muito seguidor formando um monte de gente dizendo que você não deve ter nicho. Só que não faz sentido. É muito fácil quebrar essa narrativa. Por quê? Se a gente vende conhecimento, no final do dia, eu vendo meu conhecimento, você também. O meu conhecimento, ele é limitado. Se é limitado, eu resolvo um ou alguns problemas. Se eu resolvo um ou alguns problemas, eu só beneficio algumas pessoas. Se eu beneficiar algumas pessoas, eu tenho um nicho. Pronto. Caiu por terra essa narrativa. Então, o que eu te aconselho a fazer? Saiba muito bem quem você atende. Um exercício. Não sei quem atender. Tá, mas como é que você resolve os teus próprios problemas financeiros? Quais são os problemas financeiros que você resolve? Você mesmo. Começa a listar. Onde é que você é melhor resolvendo os teus próprios problemas? Lista. Como é que você resolve? Eu começo fazendo isso, depois isso, eu finalizo dessa forma para gerar esse resultado. Pronto. Encontrei a metodologia, encontrei um público. Quem é o público? Pessoas parecidas comigo. Onde é que estão essas pessoas? Encontrei meu público. E aí você começa a convidar essas pessoas para o quê? Um workshop. E aí você entrega o teu serviço, você entrega a tua solução, convida essas pessoas para uma reunião de diagnóstico, faz a venda, faz o pitch, converte essas pessoas em clientes e assim você vai fazendo. Uma outra coisa, muita gente fala em tráfego pago. Até fui questionado agora na semana passada. Falei, cara, tráfego pago não faz muito sentido. O cara falou, tá, mas eu só cheguei a você por conta do tráfego. Eu falei, tá, hoje, como é que tá a tua estrutura de entrega? Aí o cara, não, então, eu não tenho. Como é que tá teu processo comercial? Também não tenho. Quem é o teu público? Também não sei. Tá respondido. Só faz sentido o tráfego pago depois que eu sei quem eu atendo, eu sei as dores que eu resolvo, quando eu já tenho um posicionamento, quando eu já tenho um case e quando eu já tenho um processo comercial muito bem definido. Aí eu jogo tráfego e eu sei qualificar aquelas pessoas. Porque, novamente, público de workshop é para público morno e quente.
público de tráfego pago é para público frio. Afinal de contas, as pessoas que chegam, elas não nos conhecem. Então, a possibilidade dessa pessoa comprar é muito pequena. E a gente gasta muita energia para converter essas pessoas, sendo que eu poderia gastar a mesma energia convertendo outras muito mais qualificadas, que no caso são famílias, amigos, amigos de amigos, networking, e pessoas que participam do nosso workshop. Beleza? Pedro, tem alguma pergunta? Eu sei que você já colocou o funil WDC em prática. Gostaria até de saber, boa, excelente. Gostaria até de saber como é que foi, né, tua experiência e o que foi que tu não fez baseado nessa entrega aqui que eu apresentei. Tá online ou tá offline? Acho que tá offline, né? Mas assim, o Pedro já apresentou o workshop, inclusive com... Foi mal, tava com o microfone desligado. tu escutou a minha pergunta? Escutei, sobre o workshop, né, que a gente fez. Isso, exatamente. Qual foi a tua experiência e o que foi que tu acha que não implementou, que deveria ter implementado? Pronto. A primeira coisa que a gente errou, né, que eu tava até falando com o Luciano, a gente tava querendo refazer, né, voltar a fazer, é a questão do tempo. Acho que ficou muito longo. Mas um complicado também foram as perguntas das pessoas, sabe? Tinha uma pessoa lá que ficava perguntando, e acabou alongando demais. Mas foi esse o primeiro ponto, mas eu acho que a nossa apresentação também poderia ter sido mais enxuta, né? Mas em relação a coisas positivas, né? A gente conseguiu ainda converter, né? Alguns para uma mentoria de orçamento. Então, acho que a gente fez com 12, que faz um tempinho já. Acho que converteu uns 3 ou 4, se não me engano. E hoje dessas pessoas de mentoria é meu cliente na consultoria, né? Então, teve frutos o funil que a gente fez, né? Perfeito. Eu penso assim, tá? No início, eu sempre alinho com todas as pessoas. Falo, ó, pessoal, não é uma palestra, vocês podem ficar à vontade, mas terá tempo exatamente dedicado para perguntas. Acho que é uma forma de alinhar. Eu sempre tenho alguém que está sempre perguntando demais e interrompendo, né? E para não ser chato, inconveniente, eu gosto de alinhar isso sempre no início. Em relação a tempo, seguir essa estrutura é fundamental. E muito bom, tá? Porque o intuito é exatamente esse. Pô, fez a reunião com o cara, percebeu que ele tem capacidade de ser resolvido o problema, mas ele não tem capacidade financeira, mentoria. Por quê? Mentoria qualifica ele. Qualificou ele na mentoria, faz um novo pitch para o quê? Para ele subir para a consultoria. E aí o cliente, ele sempre está deixando mais dinheiro dentro do nosso ecossistema. Não sei se vocês conhecem sobre o conceito Last Stop Shop, mas é um conceito muito usado pelas principais empresas do mundo hoje, as empresas de tecnologia. É exatamente isso, é fazer com que o nosso cliente ele venha e ele fique consumindo dentro do ecossistema. Só que para isso, a gente precisa saber exatamente sobre isso aqui, ó. Se eu não tenho isso, eu basicamente vou ficar colocando um monte de gente que eu acho que precisa por simplesmente querer fazer dinheiro. É o que eu falo, é muito mais importante a gente saber a quem não atender do que saber a quem atender, porque um cliente desalinhado dentro do negócio custa muito caro. Muito caro. Custa muito caro por quê? Porque poderia ser uma pessoa muito mais qualificada naquele lugar, que você está entregando muito mais valor, que vai te indicar muito mais pessoas, que vai consumir muito mais dentro do ecossistema e que vai permanecer muito mais tempo dentro do nosso negócio. Então, assim, sempre se voltar para posicionamento, que é momento de soluções do que a gente entrega. Beleza? Mais alguém tem alguma dúvida antes da gente finalizar?